Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. No consultório de psiquiatria, frequentemente aparece uma situação que eu tenho que procurar entender por que a pessoa está buscando especificamente um psiquiatra. E muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, o que as pessoas nos colocam assim de pronto é porque eu estou um pouco ansiosa. E é sobre isso que eu queria conversar aqui. Nós temos vários tipos de emoções, né? As emoções vinculadas ao ganho, que é a alegria, emoções vinculadas à perda, que é a tristeza, emoções vinculadas ao risco, à ameaça de vida, que é o medo, emoções vinculadas à raiva. E nós temos uma emoção que é própria do ser humano, que por poder antecipar o futuro também paga um preço por isso. O fato de nós anteciparmos o futuro nos deu uma ferramenta em relação a todas as outras espécies que nos colocou no topo, vamos dizer assim, do controle da natureza, né? A capacidade de antecipar o futuro. Mas isso cobra um preço. E um dos preços que isso cobra é trazer uma emoção vinculada ao futuro. Todas as outras nossas emoções, elas estão vinculadas a estímulos que já aconteceram. O medo é após uma ameaça, a raiva após uma desconsideração, por exemplo, a alegria após um ganho, a tristeza após uma perda. Ou seja, quando as pessoas vão contar que estão tristes, começam contando que houve uma perda. Eu perdi fulano, estou triste. Eu ganhei tanto, estou alegre. Eu estou com raiva, eu estou puto da vida porque alguém me ofendeu, ou eu estou com medo porque eu estou sendo ameaçado. Há uma sequência linear para a pessoa, um estímulo, uma reação. Mas pelo fato de nós podermos antecipar o futuro, nós temos uma emoção própria disso, que é a antecipação do ruim no futuro. É a antecipação do futuro de forma negativa, que seria a ansiedade, que no linguagem do dia a dia nós traduzimos como pré-ocupação ou apreensão. Todas duas traduzem dois aspectos da ansiedade. A pré-ocupação, que é o elemento cognitivo da ansiedade, que é a contínua antecipação do futuro com caráter negativo. E se eu morrer, e se for câncer, e se o mundo acabar, e se eu for para o inferno. E a outra palavra, apreensão, traduz o aspecto, a expressão física da ansiedade, que é a sensação de aperto que a pessoa tem, né? Está apreensivo. É inteligível para todas as pessoas que essa palavra se traduz fisicamente com o sentimento de algo apertando a gente, que aliás traduz exatamente o que em latim é o radical da palavra ansiedade, angústia, que é aperto. Então essas duas palavras, pré-ocupação e apreensão, elas traduzem os dois âmbitos da emoção chamada, do afeto chamado ansiedade. Um elemento que pertence ao cognitivo, que é um pensamento em relação ao futuro, mas com um caráter de certeza. Por que eu digo caráter de certeza? Porque a pessoa sofre antecipadamente aquilo que pode ou não acontecer. Portanto, não é apenas a antecipação, é vivenciar emocionalmente como se for a verdade aquilo que antecipa. E essa emoção, como toda emoção, também tem a expressão corporal. Como várias vezes eu tenho dito aqui, todas as nossas emoções, elas são bifásicas. Elas têm um segmento que é cognitivo-afetivo e tem um segmento que é corporal.
Toda alegria, ela é expansiva, ela é expansiva, ela se traduz por uma sensação de ganho, por uma sensação de inflação, de aumento do poder, e fisicamente a expressão. Medo, a mesma coisa, existe um temor, existe um encolhimento da pessoa. Tristeza, isso é tristeza. As curvas são para baixo. Então, todas as emoções nossas, elas têm esses dois segmentos. Um segmento cognitivo afetivo e um segmento corporal, uma expressão corporal. Tem uma representação mental e uma expressão corporal. A ansiedade, como uma emoção também normal, ela tem um segmento que é cognitivo, que se traduz por essa antecipação contínua negativa. É o pensar contínuo de que vai acontecer merda, mas com um grau de certeza, e se acontecer, mas esse se é porque é vivenciado como se fora. E corporalmente é vivenciado com apreensão, ou seja, com a sensação de contratura muscular, de aperto. Daí porque as queixas da pessoa em relação à ansiedade são sempre dessa natureza, se traduzem a partir da contratura muscular, da tensão muscular. E por que as pessoas alegres ou tristes ou raivosas não procuram, por estarem assim, não procuram o psiquiatra? Porque provavelmente tem uma linearidade, tem uma sequência que é lógica para a pessoa. Se eu ganhei um milhão de reais numa loteria, e a sensação que eu estou de pular, gritar, falar para todo mundo, para mim tem uma razão, eu não preciso procurar o psiquiatra, porque tem uma sequência. Eu tive um ganho, e esse ganho se expressa com um sentimento de explosão, de alegria, e que se expressa corporalmente por uma expansão corporal. Para as pessoas que estão em volta, existe uma relação. Puxa vida, até tem uma expressão popular quando vejo uma pessoa muito feliz, assim, se viu o passarinho verde. É sempre depois do estímulo. Mas o que acontece com a ansiedade? A pessoa tem a repercussão corporal de algo que não aconteceu. Não tem na cabeça da pessoa ansiosa uma sequência lógica. Como ela está antecipando algo que acontecerá, ela é aquela história desse, é como o peru morre de véspera. Ou seja, a antecipação, a pré-ocupação, pensar no que pode acontecer de forma negativa, mas com um grau de certeza tal que eu vivencio hoje ou no presente, dá à pessoa a sensação, como o pensamento tem essa qualidade, tem essa tonalidade de sempre pensar merda no sentido de ser sempre o pior. Tudo que aconteça no corpo que faz parte da expressão da ansiedade é vivenciado como doença. Se a boca fica seca é porque minha boca está com gosto de metal, a saliva tem ferro. É porque eu estou com dores por aqui, a tensão muscular. Não consigo respirar direito, porque minha contratura do tórax, da musculatura torácica, faz com que minha respiração fique superficial. De vez em quando eu preciso tomar ar. Me dá uma expressão comum do ansioso, eu tenho a sensação que o ar não entra. É como se fosse um fole que não abre. Mas tudo isso, embora seja a expressão da ansiedade, é vivenciado num clima que é de eu estou doente, eu estou mal, eu vou morrer, eu vou ter um infarto. Isso é tão verdadeiro que as pessoas atribuem, por exemplo, ao braço esquerdo uma relação direta com o coração. Então, se uma pessoa acorda de manhã com o braço direito dormente, a pessoa vai dizer que dormiu por cima do braço. Aliás, os antigos chamavam essa dormência de paralisia dos amantes, como se uma pessoa tivesse dormido aqui no braço e o braço acordou com cãibra. Mas se a pessoa acordar de manhã com essa mesma sensação que ele teve no braço direito no lado esquerdo, a primeira ideia que passa de natureza ansiogênica é
meu Deus, é um infarte. Por ser simplesmente do braço esquerdo, porque faz parte de uma forma de pensar de que o infarte dá sempre coisa do lado esquerdo. Pode acontecer, mas não necessariamente. Mas veja, é a mesma sensação, mas a sensação tida no braço direito é vivenciada como dormência. A pessoa encontra uma razão para aquilo. Devo ter dormido por cima do braço. Se é no lado esquerdo, vai parar numa emergência cardiológica. Imediatamente, aquela antecipação de que é infarte é vivenciada como se fora, acelera o coração, tudo se precipita e a pessoa vivencia uma sensação de morte ou de quase morte antes que ela efetivamente aconteça. Então, quando as pessoas buscam um psiquiatra porque estão um pouco ansiosas, é curioso, porque as pessoas não buscam, como eu disse, porque estão um pouco alegres, porque estão um pouco tristes, porque elas vinculam a causa. E a segunda coisa é que existe uma ilusão que é cada vez mais crescente nos tempos modernos, né, nos tempos de hoje, em que as pessoas fogem de todas as formas que tudo tem que ser barriga de tanquinho, as pessoas têm que ser jovens, todo mundo tem que ser extrovertido, sociável e empreendedor. Esse modelo que obriga as pessoas a se considerarem que em 100% dos momentos ele estará 100%. Isso é ilusório. A condição sadia de vida não é uma linha reta ascendente, ou não é um movimento assim, é uma média. Uma pessoa é sadia quando, na média das coisas que acontecem na vida dela, ela é funcional e reage proporcionalmente àquilo que acontece. Então, muitas vezes as pessoas buscam um psiquiatra porque esperam ter algo que é absolutamente inexistente, que é ser um ser humano normal. Há poucos dias eu fiz uma referência a isso e volto a dizer. Esse ideal de ser uma pessoa normal não existe. Não existe um ser humano normal. Existem pessoas que estão harmônicas consigo a maior parte do tempo e se reorganizam quando se desorganizam. A condição, eu vou dar um exemplo para a gente terminar. O que se espera de uma condição psicológica sadia é que seja mais parecido com andar de bicicleta do que propriamente estar sentado numa poltrona como essa aqui, que está aqui ao meu lado, essa poltrona aqui. Essa poltrona aqui, se eu aqui deixar e não mexer nela, 20 anos depois ela estará no mesmo lugar, na mesma condição. Isso é o que se chama de equilíbrio estático em física. Uma pessoa que anda de bicicleta, ela só está em equilíbrio pelo efeito giroscópico da roda enquanto ela está rodando. Portanto, é um equilíbrio dinâmico. Mas se ela cair, ela é capaz de voltar a dirigir a bicicleta, a montar na bicicleta. A cadeira, se porventura tiver um terremoto e ela virar, ela não vira sozinha, ela vai permanecer assim. E quando as pessoas buscam ajuda da área psi, muitas vezes o ideal é que seja como essa cadeira, que o resto da minha vida nunca mais eu tenha nada e seja o tempo todo estável. Quando, na verdade, o que toda a área psi pode oferecer é que a pessoa aprenda a montar sua bicicleta e a voltar a montar após cair. Porque isso é que é a condição de ser sadio, recuperar a condição de mover-se depois da queda. Espero que essa reflexão haja sido útil. Para mim foi divertido pensar nisso. Tchau.